Ana Carolina Pacheco da Silva, 13 anos. Bianca Rocha Tavares, 14 anos. Jéssica Guedes Pereira, 15 anos. Igor Moraes, 13 anos. Karine Chagas de Oliveira, 14 anos. Larissa dos Santos Atanásio, 13 anos. Larissa Silva Martins, 13 anos. Luísa Paula da Silveira Machado, 15 anos. Mariana Rocha de Souza, 13 anos. Milena dos Santos Nascimento, 15 anos. Rafael Pereira da Silva, 14 anos. Samira Pires Ribeiro, 14 anos. Era uma manhã nublada de quinta-feira, 8h30. Alunos da Escola Municipal Tasso da Silveira, localizada em Realengo, na Zona Oeste, interagiam em sala de aula, no pátio e no acesso à instituição, que estava a poucas horas de sofrer um dos maiores atentados já vistos na história do país. Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos, ex-aluno, chegou a cursar até o 9º ano do ensino fundamental, na época, a antiga 8ª série. Wellington era filho adotivo de Dicéia Menezes de Oliveira, caçula de 5 irmãos. Foi adotado ainda bebê, descrito por familiares e vizinhos como um rapaz calado, tímido, introspectivo. Não costumava se meter em confusão, mas era difícil de respeitar regras. Naquele 7 de novembro de 2011, Wellington se dirigiu até a escola a pé, portando 2 revólveres de calibre 38 e 32, além de carregadores do tipo Speedlore, que, segundo a polícia, exigem treinamento para uso. Ele estava bem vestido. Chegou na portaria por volta de 8 horas da manhã, quando foi interpelado pelo porteiro. Bom dia, o senhor precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Bom dia. Deixa eu me identificar. Eu fui convidado para dar uma palestra. Eu vou conversar com os alunos. Tudo bem, pode entrar. O senhor vai pela... Não, pode deixar. Eu conheço o local, sei como bem chegar lá. Wellington seguiu a orientação do porteiro e entrou na escola. Em silêncio, chegou até a sala do 9º ano, onde acontecia uma aula de língua portuguesa com a professora Leila D'Angelo. Wellington entrou sem pedir licença calmamente. Então, pegou suas armas, uma em cada mão, e começou a atirar. Os disparos foram direcionados aos alunos. Wellington atirou contra os braços e as pernas dos meninos. E nas meninas, direcionou os disparos contra a cabeça delas. Eu quero matar essas meninas impuras. Foi muito pânico. Uma delas, antes de ser atingida, gritou: Uma outra foi agarrada e teve a arma colocada na cabeça. Wellington gritava: Quero que sofram antes de morrerem. Foi uma cena de horror. Ele atirava em todas as direções. Foram cerca de 30 disparos. Alunos e funcionários corriam desesperadamente. Foram minutos de muitos gritos, de muito pânico, como as imagens que só vemos em filmes ou em ataques registrados em países terroristas. Faziam parte daquele cenário que parecia irreal. Um verdadeiro pesadelo. Mesmo baleada, uma estudante conseguiu fugir e procurou ajuda. Do lado de fora, correu em direção aos agentes do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, que fazia uma fiscalização em rua próxima, e gritou: Tem um homem maluco dando tiro dentro da escola! Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Rodoviário e Urbano, que estavam próximo ao local, se deslocaram até a escola e, ao se depararem com Wellington, atiraram contra ele. Os tiros atingiram a perna do assassino e o abdômen dele. Wellington caiu na escada que dava acesso ao andar de cima e foi aí que atirou contra a própria cabeça. Antes de morrer, Wellington Menezes de Oliveira
matou a tiros 12 inocentes. Todos eram adolescentes. O terceiro sargento da Polícia Militar, Márcio Alexandre Alves, de 38 anos, que atirou contra o Wellington, lamentou pela ação que resultou na morte do rapaz. O sentimento é de tristeza pelas crianças, né? Eu tenho um filho nessa idade, sei como é que é, né? Mas também é o sentimento de dever cumprido. Eu impedi que ele chegasse ao terceiro andar e fizesse mais vítimas. Investigações posteriores ao massacre, por meio de uma denúncia anônima, comprovaram que o Wellington havia saído para comprar o revólver calibre 38 com 2 homens, um vigia desempregado e um chaveiro, Charleston Souza de Lucena e Isaías de Souza. A dupla admitiu ter intermediado a venda da arma para o atirador, que argumentou precisar do equipamento para se proteger, já que morava sozinho. Depois de presa, a dupla se declarou arrependida. Os investigadores não sabem como Wellington obteve a segunda arma. Após a morte de Dona Dicéia, os irmãos de Wellington vasculharam o computador do jovem e descobriram diversas pesquisas feitas por ele sobre armamentos. No mesmo laptop, a polícia encontrou uma carta de Wellington Oliveira sobre o massacre que premeditou. Ele entrou naquela escola para matar e morrer. Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem suas luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério. Os que cuidarem do meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Eu deixei uma casa em Sepitiba, da qual nenhum familiar precisa. Existem instituições pobres, financiadas por pessoas generosas que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço, onde eu passei meus últimos meses, sejam doados a uma dessas instituições. Eu preciso da visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura. Preciso que ele ore diante a minha sepultura pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz. A carta deixada por Wellington provocou diversas interpretações por toda a sociedade. Teólogos, psicólogos e especialistas se pronunciaram sobre o comportamento do jovem. O discurso com teor religioso chegou a levantar a suspeita de que o Wellington teria ligação com o islamismo. As palavras impureza e castidade e o pedido dele para que lavassem o seu corpo e o envolvesse num lençol branco seriam semelhantes aos discursos de suicidas radicais islâmicos, como a carta deixada por Mohamed Atta, um dos terroristas do atentado de 11 de setembro de 2001. Ao tomar conhecimento do que havia acontecido na Escola Municipal do Rio de Janeiro, a então presidente da República, Dilma Rousseff, decretou luto de 3 dias em respeito às vítimas. A motivação do massacre nunca foi conhecida. A hipótese de que o assassino possuía traços de psicopatia não batem com a principal característica dessa doença, que seria a falta de remorso e o prazer em ver o sofrimento de suas vítimas. Logo, o psicopata não tem instinto suicida, mas o prazer em matar e não em morrer. Pelas análises científicas, o assassino de Realengo sofria de algum distúrbio neuropsiquiátrico com traços psicóticos, com alucinações, fantasias e distorção da realidade. Nas redes sociais dele na época, o antigo Orkut, continham temas e comunidades religiosas, além de passagens bíblicas. A irmã de Wellington comentou sobre o comportamento introspectivo do atirador e a sua fixação em jogos violentos e assuntos religiosos ligados ao islamismo. Na escola, o Wellington tinha o apelido de Al-Qaeda, em referência à organização fundamentalista islâmica. Um dos amigos conta que seu assunto preferido para os debates era o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Na casa de Wellington foi encontrado um Alcorão,
um livro sagrado do Islã que o jovem costumava ler por pelo menos 4 horas por dia. No dia do atentado, o Wellington estava com a barba feita, mas quem o conhecia conta que ele manteve uma barba longa que ele cobria todo o rosto para não ser expulso do grupo ao qual pertencia e participava de inúmeras reuniões. Alguns desses relatos não foram superdimensionados pela investigação policial, já que muitas informações poderiam ser resultados de delírios do autor do massacre. O computador do assassino foi periciado para descobrir com quem ele se correspondia eletronicamente. Havia suspeita da relação dele com um instrutor de tiros que chegou a ser ouvido pela polícia. Na casa de Wellington foram encontrados 2 vídeos em que ele falava sobre as motivações do crime. Era um discurso confuso. O Wellington parecia dopado em algumas de suas declarações. Ele dizia exatamente assim: a luta pela qual muitos irmãos no passado morreram, eu morrerei, não exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. O atirador Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1987. Tinha, portanto, 23 anos. Segundo seus familiares, ele foi vítima de bullying na escola onde executou o atentado. No seu histórico de pesquisas na internet, onde passava grande parte do tempo, havia vários registros de pesquisas a assuntos ligados a atentados terroristas e grupos religiosos fundamentalistas. Wellington não tinha religião definida. Tentou seguir a religião da mãe adotiva, já que era testemunha de Jeová, mas não foi adiante. No dia 13 de abril, a polícia divulgou um novo vídeo recuperado do disco rígido do computador de Wellington, feito antes de julho de 2010, no qual ele leu uma carta. O vídeo de 58 segundos teria sido feito pelo próprio atirador em local desconhecido. Todos os arquivos de dados no HD foram recuperados com um programa usado pelo FBI, embora o Wellington tenha tentado apagá-lo antes de cometer o crime. Esse vídeo reforça a tese de que o Wellington pretendia se vingar do bullying sofrido na escola. A maioria das pessoas que me desrespeitam acham que eu sou um tremendo de um idiota, que se aproveitam da minha bondade, me julgam antecipadamente. Uma ação fará pelos seus semelhantes, que são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais, como escolas e colégios. 2 dias depois do vídeo apresentado pela polícia, as autoridades divulgaram um vídeo gravado pelo próprio assassino, no qual ele descreve toda a sua preparação para o crime e deixa claro que a motivação foram as humilhações sofridas na escola. Colegas de Wellington contaram em depoimento que o adolescente na época chegou a ser colocado por outros alunos de cabeça para baixo no sanitário da escola, com a descarga sendo ativada diversas vezes. As meninas seriam as mais atiçadas a provocar o Wellington, que sofria com as humilhações dos colegas. Os maus tratos aconteceram em 2001. Naquele ano, em 11 de setembro, acontecia o maior ataque terrorista de todos os tempos, fato que virou obsessão para o Wellington. Todas as vítimas foram homenageadas, haja vista que a Prefeitura do Rio deu a 12 creches os seus nomes. A primeira a receber essa homenagem foi Samira Pires Ribeiro, cujo nome foi dado a uma creche do bairro de Guaratiba, localizada na zona oeste do Rio. Famílias de 4 das vítimas decidiram doar os órgãos dos adolescentes. Como o atirador se suicidou logo após o massacre, não houve julgamento, uma vez que a morte do agente delituoso foi considerada causa extinta de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal.
O corpo de Wellington foi enterrado no cemitério do Caju em 22 de abril, após permanecer por 15 dias no IML, sem a presença de nenhum parente. Somente os coveiros estavam lá. Wellington teve o corpo sepultado numa cova rasa e sem lápide. Nenhum dos procedimentos que ele havia pedido na carta de suicídio foi atendido. Horas depois do crime, o governador e o prefeito do Rio, Sérgio Cabral e Eduardo Paes, na época, concederam entrevista coletiva sobre o caso, classificando o atirador como psicopata e animal. O caso foi listado pela grande mídia como um dos mais chocantes do país. Muitas comunidades virtuais foram criadas em redes sociais na época, fazendo apologia ao crime e utilizando perfis fakes. A Unesco, órgão da educação vinculado à Organização das Nações Unidas, manifestou repúdio ao ataque. O massacre teve repercussão internacional. O jornal americano The Wall Street afirmou que a tragédia chocou a sociedade tradicionalmente familiar do Brasil, onde a violência contra crianças é rara. Alunos de uma escola em Columbine, nos Estados Unidos, cidade onde aconteceu o massacre de Columbine de iguais proporções em 99, escreveram mensagens e cartazes aos alunos da Tássio da Silveira com a ajuda de alunas brasileiras, prestando solidariedade internacional, dividindo a dor do luto com as vítimas da tragédia no Brasil. As vidas de Ana Carolina, Bianca, Jéssica, Igor, Karine, Larissa Atanásio, Larissa Martins, Luísa, Paula, Mariana, Milena, Rafael, Samira, foram interrompidas de maneira abrupta e cruel. Nunca saberemos os reais motivos que levaram Wellington a cometer tamanha atrocidade. 3 histórias com um desfecho trágico e muita dor. Histórias queimadas e destruídas com armas de fogo e uma mente indecifrável.